Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Bom, nesse momento nós vamos dar início a mais uma etapa da nossa aula essa ao qual nós vamos dialogar um pouco acerca da história do profeta Jeremias, profeta que passou um período muito intenso executando a missão que Deus havia colocado em suas mãos, missão essa que não foi nada fácil, nada simples. E exatamente sobre todo esse cenário que o profeta esteve envolvido, que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta aula, ok? Então, sem mais delongas, como dizem os pensadores, vamos dar início ao nosso diálogo sobre esse profeta tão marcante chamado Jeremias, ok? Bom, quero trabalhar com vocês primeiramente a introdução acerca do contexto social em que Jeremias profetizou. Por quê? Porque após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos rivais, o reino do norte e o reino do sul. Para que nós venhamos a entender melhor esse cenário, é necessário nós mergulharmos um pouco mais dentro da história desse contexto. Por quê? Salomão ele vai ter dois filhos, correto? Um chamado Roboão e o outro chamado Jeroboão. Pois bem, após a morte de Salomão, Roboão, ele assume o trono, tá ok? Ele vai assumir o trono e passou a comandar ali as 12 tribos de Israel. Só que Roboão, ele faz a utilização de uma política muito perseguidora naquilo que tange a cobrança dos impostos. Salomão, antes do seu falecimento, já tinha aumentado exageradamente os impostos para manter o luxo que ele gostava de ter. Só que após a sua morte, Roboão assume. Roboão não só segue a política do seu falecido pai, como ele aumenta ainda mais o valor dos impostos que as tribos deveriam pagar a ele. E isso não é aceito pela grande maioria, principalmente por aqueles que faziam parte das tribos do norte. O que essas tribos fizeram? Elas dividiram-se em um reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem como número de tribos 10 tribos. E o que é que essas 10 tribos realizaram? Colocaram outro filho de Salomão, chamado Jeroboão, como rei deles. Então o que passa a existir agora? O reino do norte, como Jeroboão sendo seu líder, e o reino do sul, como Roboão sendo seu líder. Só que ao invés dessas tribos, apesar da divisão, permanecerem unidas por terem o mesmo patriarca Jacó como pai, não é isso que acontece. O reino do norte torna-se inimigo mortal do reino do sul. Agora, as tribos que outrora seguiam o mesmo pensamento, tinham o mesmo patriarca como pai, agora já não é mais assim que se encontram. Agora o reino do norte, comandado por Jeroboão, é inimigo do reino do sul, que passa a ser comandado por Roboão. Ok? Como é que era o reino do norte? O reino do norte ficou com Efraim, Dan, Manassés, Isacar, Zebulon, Naphtali, Asser, Gade, Ruben e Simeão. O reino do norte passa a ter Samaria como a sua capital principal. Já o reino do sul fica somente com as duas últimas tribos, Benjamim e Judá, e tem por capital Jerusalém. É justamente nesse contexto social que Jeremias vai profetizar, não para o reino do norte, mas Jeremias vai profetizar para o reino do sul. Tá? Jeremias vai profetizar para as tribos de Benjamim e para a tribo de Judá. Ele vai exercer o seu ministério principalmente na cidade de Jerusalém, profetizando para esse grupo de pessoas que estavam vivendo práticas que não glorificavam o nome santo do Senhor. Quanto ao reino do norte, segue o mesmo caminho pecaminoso.
Só que ambos os lugares vão ser assolados, vão ser invadidos, perseguidos e vão ser conduzidos para cativeiros. O Reino do Norte vai ser conduzido para o cativeiro assírio. A Síria vai entrar no Reino do Norte, vai tomar essa cidade, vai controlar esse público e vai conduzi-los como escravos para a Síria. O Reino do Sul, ele já vai ser invadido pelos babilônicos e conduzidos para a Babilônia, para que ali eles viessem a ser escravos dentro daquele território. Tá ok? Sigamos aí a nossa linha de raciocínio. Agora eu quero trabalhar com vocês a localidade em que Jeremias nasceu. Jeremias nasce da cidade de Anatote, de acordo com o primeiro capítulo do seu próprio livro. Uma cidade que tinha as seguintes características. Ela ficava a 6 quilômetros da cidade de Jerusalém. Para alguns, 6,5 km, tá? Mas vamos ter como base números redondos. Ficava a 6 quilômetros da cidade de Jerusalém. Poxa, mestre, mas o que isso tem de relevante para a minha fé? Tem, e muito a sua relevância. Por quê? Porque a cidade de Anatote, ela não ficava nem muito perto da cidade de Jerusalém, ao ponto de ser influenciada por ela, ao ponto de ter a sua política influenciada por tudo aquilo que acontecia em Jerusalém, mas ela também não ficava muito distante da cidade de Jerusalém, ao ponto de quem morasse em Anatote não ficasse sabendo das coisas que estavam acontecendo na cidade de Jerusalém. Então Jeremias, quando ele é levantado, ele não é levantado e conduzido para uma cidade que tinha influenciado a sua linha de pensamento negativamente, tá? Quando ele é levantado para influenciar uma cidade que ele conhecia muito bem, porque ele não estava muito perto para ser influenciado negativa ou positivamente e nem muito distante para estar a par dos problemas que aquela cidade possuía. Então ele não estava nem muito perto e nem muito longe. E isso foi benéfico para o seu ministério. Outra ideia da cidade aonde Jeremias nasce é que ela era uma cidade rochosa. E como toda cidade rochosa, plantar e colher é uma situação extremamente delicada. São situações extremamente complicadas. Por quê? Porque naquela época, as pessoas elas viviam da agricultura. Elas prosperavam de acordo com aquilo que elas plantavam. Então, se plantavam muito, colhiam muito. Se plantassem pouco, colhiam pouco. Então, se elas trabalhassem muito, ganhavam muito. Se trabalhassem pouco, ganhava pouco. Só que a característica da cidade de Anatote era uma característica que formava homens extremamente fortes fisicamente, extremamente fortes mentalmente, extremamente fortes na capacidade que eles tinham de esperar as coisas acontecerem depois de terem executado uma determinada ação. Por quê? Nós falamos isso porque Jeremias ele é tido na boca de muitos pregadores como profeta covarde, como profeta fraco, como profeta incapaz, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E isso não é uma verdade, porque desde pequeno ele aprende a trabalhar duro para poder cavar em um solo extremamente rochoso. Desde pequeno ele tem a capacidade intelectual e psicológica de entender que as coisas não aconteciam no tempo, tá? Chamado imediato. Eles não eram imediatistas. E por não serem imediatistas, desde pequeno, eles aprendiam uma arte. Que arte é esta, professor? A arte de esperar. Esperar é uma arte, tá ok? Que todos os habitantes da cidade de Anatote possuíam muito bem. Outra característica da cidade de Anatote é que ela era uma cidade de sacerdotes. Tá? Era a cidade mãe de todos os sacerdotes. Todos aqueles, tá, que estavam se preparando para assumir o sacerdócio, tá, ok? Eles tinham que obrigatoriamente conviver na cidade de Anatote. Geralmente os levitas todos estavam lá, né? Da tribo de Levi também habitavam na cidade de Anatote. Então, se
Jeremias, ele nasce na cidade de Anatote, ele tem os seus pais descendentes também dali. Logo, nós conseguimos compreender que Jeremias ele tinha pais, tá? Que eram sacerdotes e como tais, tá ok? Davam direcionamento para o seu filho seguir a mesma linhagem. Jeremias, desde pequeno, nasce em uma família sacerdotal e não em uma família de profetas. Ele nasce em uma cidade onde as pessoas eram preparadas para serem sacerdotes e não profetas. Só que ele é chamado para ser o quê? Profeta e não sacerdote. Tá? Então você vê a confusão que acontece na cabeça do profeta Jeremias, que é um assunto que eu quero trabalhar um pouco mais à frente com vocês. Então, eu achei relevante trazer essas informações para vocês, por quê? Para que vocês fiquem ligados, tanto no contexto social que Jeremias executou o seu ministério, tá ok? Num ambiente de divisão, de pecado extremamente elevado, e ele vai exercer o seu ministério extremamente preparado e capacitado para executar os mesmos. Beleza? Sigamos aí. O chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias vai ter relacionado às seguintes situações. Eu quero pegar a minha Bíblia aqui para a gente fazer o diálogo acerca do mesmo. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, pegue ela, deixe ela ao alcance das suas mãos, para que a gente possa discorrer os textos bíblicos que serão necessários para a elucidação do assunto. O chamado de Jeremias. Primeiro, seu chamado se deu antes de ser gerado no ventre de sua mãe, de acordo com o primeiro capítulo do livro de Jeremias, no versículo de número 5, que vai dizer o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Olha que maravilhoso esse texto bíblico que vai relacionar o chamado de Jeremias. Deus vai dizer que antes de Jeremias ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. A palavra conhecer no hebraico denota-se a ideia de se ter intimidade. Tá ok? Então, olha o que Deus está dizendo. Antes da sua mãe, do seu pai, pensarem em fazer você, eu já tinha uma intimidade contigo, profeta. Então, você vê que Jeremias, ele não é fruto do planejamento do seu pai e da sua mãe. Jeremias não é fruto simplesmente de uma relação sexual executada pelo seu pai e pela sua mãe. Jeremias é fruto do planejamento de Deus. O pai e mãe de Jeremias foram apenas ferramentas que Deus utilizou para colocar o seu plano em prática. Né? Profundo isso. Outra coisa é que diz que antes dele sair da sua madre, o Senhor já havia lhe santificado. A palavra santificação significa executar ou dar a alguém o poder de influência. Ser santo é ser separado, é ter poder de influenciar e não ser influenciado. É ser um sal, é ser luz, é ser influenciador. Então, antes dele sair da madre da sua mãe, antes de sua mãe o parir, Jeremias já tinha o poder de influenciar. Ele não tinha a fragilidade de ser influenciado. Então ele tinha todas as características que Deus queria que ele tivesse. Ele não sabia que tinha essas características, mas o grande Criador de todas as coisas já sabia há muito tempo. Então isso é que é interessante. Outra coisa no chamado de Jeremias, ainda no versículo 5, vai dizer que ele foi chamado para ser profeta, como nós acabamos de ler. Bom, quero voltar com vocês à ideia do slide anterior. Por quê? Jeremias, ele nasce em uma cidade sacerdotal, os seus pais são sacerdotes, seu pai é sacerdote, né? Ele é preparado para ser sacerdote, mas Deus o chama para ser profeta. Qual a diferença? A diferença é a seguinte, pessoal. Sacerdote é paparicado. Sacerdote, tá? Ele come do bom e do melhor, porque o sacerdote vai comer
de acordo com as primícias que o povo levava ao templo. Sacerdote vai comer da gordura do melhor animal. Sacerdote vai ser visitado constantemente por pessoas que trazem ao templo o seu tesouro, para que haja mantimento nele. Sacerdote tem onde dormir. E profeta? Profeta não ganha para exercer seu ministério. Profeta não come, não bebe bem. Profeta não tem onde recostar sua cabeça. Profeta é perseguido até ser morto. Então Jeremias ele estava sendo preparado para uma coisa e recebe outra. Jeremias estava entendendo, imagine Jeremias crescendo, né? Vendo seu pai executar o ministério sacerdotal, porque Jeremias, como filho de sacerdote, comia e bebia do que o seu pai recebia das pessoas por meio do sacrifício, por meio de tantas outras situações. Então Jeremias nasce comendo bem, nasce bebendo bem, nasce dormindo bem e nasce morando bem. Ideia de Jeremias, vou dar continuidade à minha vida, pô. Só que aí entra Jeová no meio e fala assim, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Imagina o desespero do Jeremias, né? Não vou ter onde dormir, não vou ter o que comer, não vou ter paz, vou ser mensageiro de uma palavra que ninguém quer ouvir, vou ser perseguido e vou correr o risco de perder a minha cabeça ou ser cerrado ao meio. Entende por que Jeremias se desespera? Outra coisa, Jeremias ele é convidado por Deus antes de terminar o seu estudo, que é um assunto também que nós vamos discutir posteriormente. Então Jeremias não é convidado para executar qualquer ministério. Ele é chamado para exercer uma função que ele não estava preparado para exercer. Nem mentalmente, nem psicologicamente. Ele estava mentalmente e psicologicamente preparado para exercer o ministério sacerdotal e não profético. Beleza? Sigamos. O próprio Senhor colocou as palavras certas na boca de Jeremias. Versículo 9 do capítulo de número 1, que vai dizer o seguinte: então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Outra característica do chamado de Jeremias: quem coloca as palavras na boca de Jeremias é Deus. Porque olha o que ele está dizendo: o Senhor tocou na minha boca e colocou as suas palavras na minha boca. O profeta que é profeta, ele não fala as suas palavras, ele fala as palavras daquele que o chamou. Então, se ele é um profeta verdadeiro, a pronúncia da sua palavra vai ser a palavra de Deus. Se ele é um falso profeta, aquilo que ele pronuncia são palavras que vêm da sua própria boca. São suas próprias palavras, seus próprios entendimentos, as suas próprias interpretações. Então Jeremias está dizendo o seguinte: olha, eu fui chamado antes de ser gerado no ventre da minha mãe. Estava sendo preparado para ser sacerdote, Deus me deu o ministério de profeta. E o que eu estou falando são as palavras que ele colocou na minha boca. E ser profeta, tá? Dentro da casa de Deus, na nossa atualidade, é bem difícil. Porque você vai falar a verdade para as pessoas. E quer ter inimigos, galera? Fale a verdade. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você não precisa ter fama. É só você ter a palavra de Deus na boca. Uma vez que você tem a palavra de Deus na sua boca, que é a verdade, aí você encontra inimigos. E Deus não esconde isso de Jeremias não, tá bom? Porque olha o quarto tópico aí. Deus fala a verdade acerca das provas que ele iria passar. Versículo 19. Vou ler para vocês. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pois eu, o Senhor, sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias, velho. Vai lá, tá ok? Você já tem a minha palavra, mas eu vou te dar um papo reto aqui, tá? Vão colocar você à prova, tá? Vão te perseguir, tá ok? Vão tentar te matar, vão tentar te açoitar, mas fica tranquilo, porque não vão prevalecer não. Mas por que vocês não vão prevalecer? Porque eu, Senhor, sou contigo.
Então Deus não mente para Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias, vai, velho. Vai, mas entenda uma coisa. Vão pelejar contra você, tá? Não vai ser fácil. E tem muita gente que acha que é profeta, se diz ser profeta simplesmente porque marcha no poder. Mas na primeira perseguição que se levanta, ele, corre igual Pedro fez quando Jesus foi preso pelos soldados do templo lá no Getsemane. Amo Jesus, amo Jesus, amo Jesus. Então apacenta minhas ovelhas. Senhor, aonde tu for, eu vou. Mas quando o negócio estreitou, o que Pedro fez? Meteu o pé. São os profetas da atualidade. Quero ser profeta, mas não quero que ninguém peleje contra mim. Quero ser profeta, mas quero ter a minha mensagem aceita. Profeta que é profeta é perseguido. Profeta que é profeta tem mensagem rejeitada. Tá? Então Deus não mente para ninguém. Deus fala a verdade. Tem uma característica na cultura judaica que diz o seguinte, que quando Deus se propõe a falar a verdade, ele está pondo final a um termo e iniciando um outro. Então, até o momento, Deus estava direcionando Jeremias. Agora Deus decidiu falar a verdade. Ou seja, Jeremias, já te falei a coisa boa. Agora eu vou te falar a coisa delicada. Qual é a coisa delicada? Vão te perseguir. Vão pelejar contra você. Mas fica tranquilo que eles não vão prevalecer, porque eu, Senhor, sou contigo. Então Deus está dizendo o seguinte, enquanto você for comigo, Jeremias, enquanto você obedecer a minha voz, enquanto você pronunciar a minha palavra, eu estou contigo. Estamos juntos e misturados. Agora, no momento em que você começar a falar as coisas que são relacionadas ao seu desejo, ao seu querer, à sua vontade, não conta mais comigo porque eu não estou com você. Tá ok? Então esse foi o chamado de Jeremias. Outra ideia, a mensagem, de Jeremias. Ela foi uma palavra pouco provável, tá, de ocorrer dentro da mente do povo. Por quê, pessoal? Qual era a profecia de Jeremias? O povo estava envolto à idolatria, a uma prostituição tanto ritualística, porque era uma prostituição religiosa, tá, quanto com uma prostituição carnal, vendendo o seu corpo ou comprando o sexo do corpo de alguém. Tá ok? Outra coisa que o público dessa região executava muito é não respeitar o dia de descanso da terra, pois a Bíblia vai nos dar informações lá no livro de Levítico, que a cada 7 anos a terra precisava descansar por um. Só que a ganância, tá, do Reino do Sul, a ganância do povo de Judá, a ganância da tribo de Benjamim era tão grande que eles estavam transgredindo esse mandamento. Eles não estavam dando à terra o tempo de descanso. Tá ok? Então, olha o que Jeremias vem pronunciando. Que se eles não se voltassem para o Senhor, se não se arrependesse dos seus maus caminhos e não respeitasse o tempo de descanso que a terra deveria possuir, Deus levantaria a Babilônia para puni-los. E esse discurso era improvável na mentalidade do povo. Por quê? Na mentalidade do povo, Deus não faz aliança com o povo ímpio. E esse povo de Judá, eles não entendiam que eles estavam em uma pior situação do que os babilônicos. Tá? Então, o que esse povo de Judá estava fazendo? Eles estavam se comparando aos babilônicos e não fazendo uma autorreflexão das suas ações. Paulo, por exemplo, naquele tão famoso texto que nós lemos na Santa Ceia, ele vai dizer, analise, pois, o homem a si mesmo. Se eu analiso o próximo e não a minha própria pessoa, eu vou sempre entender que os meus erros são bem menores do que o erro do meu irmão. E era exatamente o que Judá fazia. Eles não se analisavam, eles analisavam o outro. E ao analisar o outro, eles entendiam o seguinte, esse povo é pior do que a gente. E Deus não faz aliança com o ímpio. Então o discurso de Jeremias era um discurso improvável de acontecer. Impossível de ocorrer dentro da mentalidade do povo. E quem é que vai ser usado por Deus para punir Judá? Os babilônicos. Tá? Deus usa
se assim nós podemos dizer, os próprios Satanás para poder punir o seu próprio povo. Deus usa quem ele quer, tá bom, pessoal? Ele usa o santo e ele usa o profano. Ele usa o justo e ele usa o ímpio. Ponto. Ele é Deus. Ele é soberano. Tá? Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não pergunta se você quer. Tá bom? É assim que funciona o manto de Narébia. Outra ideia. Por conta dessa mensagem, Jeremias era visto como traidor. E com isso, era ameaçado constantemente. Por que traidor? Porque ele profetizava situações contra o próprio povo. E por conta da sua mensagem, acontece o que nós lemos no versículo 19. Peleja contra o seu ministério. Peleja contra a sua mensagem. Jeremias foi ameaçado de morte por diversas vezes, apanhou, foi preso, mas perseverou na obra e na missão que Deus tinha colocado na palma das suas mãos. Outra ideia, passou 40 anos pregando essa mesma mensagem. Entre aspas, sem sucesso. Tá? 40 anos Jeremias ficou pregando o arrependimento para esse povo. Imagina Jeremias pregando no primeiro ano e não acontece nada, no segundo ano não acontece nada, na primeira década não acontece nada, na segunda década não acontece nada. Imagine Jeremias pregando e o povo, você é maluco, rapaz. Há quanto tempo você está pregando aí e até hoje isso não aconteceu, você é falso profeta. Porque uma das características de um falso profeta era que quando ele profetizava, a tal profecia deveria acontecer. Então, além de cair em descrédito, ele era ameaçado e visto como falso profeta. Até o dia que aconteceu. Até o dia que Deus enviou a Babilônia. Até o dia que esse povo foi levado cativo. Um público para a Babilônia e outro grupo para o Egito. Entre aqueles que foram levados para o Egito, estava lá Jeremias. 40 anos pregando arrependimento, sem sucesso, e acaba pagando o mesmo preço que os seus ouvintes. Tá? É triste, mas é verdade. E o nosso último slide aí, Jeremias é a palavra de Deus. Mesmo com tendo o rolo da palavra queimada, o rei manda queimar, né, o rolo do livro da lei, Jeremias não deixa de pregar, pois a palavra estava dentro dele e não fora. Tá? Jeremias havia escrito, né, a sua linha de pensamento, o livro da lei. Né? E aí o que o rei faz? Eu tenho que calar a boca de Jeremias. Como é que eu calo a boca de um profeta? Na mentalidade do rei, queimando o rolo. Na mentalidade divina, não tem como. Mas por que Jeremias não deixa de pregar a palavra? Porque a palavra não estava fora. A palavra estava dentro. Por quê? O livro de Deuteronômio vai dizer, escreva essa palavra na tábua do teu coração, para que até quem passe correndo visualize o que nela está escrito. O que Jeremias faz? Obedece à lei. Ele escreve a palavra na tábua do seu coração. Ele guarda a palavra no seu interior. Tá? Por exemplo, se nós passarmos por uma perseguição no nosso país, a palavra está fora ou está dentro do seu coração? Se estiver fora, corre para colocá-la dentro. Se estiver dentro, fica tranquilo e alimenta ela para que ela nunca venha se perder. Então Jeremias ele tinha a palavra no seu interior e não no seu exterior. Tá? No projeto de restauração da casa do Senhor, achou-se entre os escombros o quê? O livro da lei. Que livro da lei é esse? Por quê? Quando a palavra foi queimada, o que Jeremias faz? Ele recita novamente o rolo, tá ok? E o seu servo, ele vai copiar, tá? Vai tornar escrito aquilo que Jeremias está externando novamente. Tá? Jeremias tinha o seu moço, e o seu moço vai reescrever o livro. Tu queimou, rei? Não tem problema não. Você queimou, mas não me matou. Já que você não me matou, eu vou escrever novamente. E aí Jeremias recita o livro da lei, tá ok? E o seu moço vai escrevendo. Passa-se um tempo, o templo foi derrubado,
Há o processo de restauração da casa do Senhor. O que se acha nos escombros da restauração da casa do Senhor? O livro que Jeremias tinha reescrito por meio das mãos do seu servo. A obra que você faz hoje, alguém vai encontrar lá na frente. Resultado da obra encontrada lá na frente. O rei Josias, através desse rolo achado nos escombros que Jeremias tinha escrito lá atrás, ele pega o rolo, põe em prática e detém a idolatria. Entende que o que você faz hoje para Deus pode ser até que você não usufrua das suas ações, mas outras pessoas vão usufruir. Pode ser que você não beba da fonte que você cavou, mas outras pessoas vão beber da fonte que você cavou. O grande problema do ser humano é que ele é imediatista. Ele é pragmático, tá? Ele só faz se trouxer benefícios para ele. Se o que ele fizer for gerar benefícios para outros, ele já não faz, né? Jeremias não pensou nisso. Graças a Deus por isso. Tá ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula acerca do profeta Jeremias. Espero ter conseguido alcançar um nível de informação que seja produtivo para vocês. Então, que vocês façam bom uso dessa aula, desses estudos, e que Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês. Beijo grande, fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém.